Meus irmãos, nós estamos continuando o texto de Hebreus, e aqui cabe lembrar, para a gente não perder de vista, a intenção do autor em fortalecer aqueles cristãos a permanecerem a caminhada da fé. Nós temos, e é o mote clássico e máximo da Reforma Protestante, que o justo viverá pela fé. E é exatamente isso que o autor aos Hebreus está querendo recobrar, trazer. Ele quer exortar aqueles crentes a permanecerem desenvolvendo, operando, por assim dizer, a salvação de cada um deles. Nos termos de Paulo, nós recebemos a ordem de desenvolver, ele vai falar, desenvolvei a vossa salvação, e aí ele vai trazer o fundamento, porque Deus é quem opera o querer e o efetuar. Ainda que nós temos esta certeza que em cada um de nós o Espírito completará a sua obra, a nossa responsabilidade é de viver pela fé. E é isso que o autor aos Hebreus está trazendo àqueles cristãos, e é isso que o Espírito Santo quer falar a cada um de nós neste momento. Cabe lembrar então que ele começa o início do capítulo definindo o que é fé, é a certeza, e aqui ele começa a trazer elementos da história do povo de Deus, desde o Antigo Testamento, desde a criação do mundo, para a nossa memória. Ele rememora cada um de nós, lembrando que estes servos de Deus do passado, eles, pela fé, desenvolveram a sua vida cristã, o seu discipulado, a sua caminhada com Deus, a sua comunhão com o Senhor. Então, o argumento dele é justamente em direção a essa vida pela fé e a semelhança de nossos pais espirituais, que nós possamos, justamente porque compartilhamos da mesma fé, pela fé viver a nossa vida cristã. E aí ele vai fazer como se fosse um comentário. Ele está seguindo, falando a respeito dos patriarcas, a gente tratou disso na semana passada, falou de Abraão, especificamente, com mais vigor e detalhe, e aí ele vai comentar agora dos versículos 13 a 16, algo importante, e depois vai prosseguir nesses exemplos históricos. A nossa fé é uma fé histórica, meus irmãos. A gente sempre recorda disso. Nós antes de nós não está os discípulos. Existem dos discípulos até nós uma longa história da igreja e nós somos herdeiros dessa fé. Da mesma forma como o povo de Israel naquele período. Se os irmãos puderem acompanhar comigo, dos versículos 13 a 16. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Na semana passada a gente já tratou do aspecto da peregrinação, da vida peregrina pela terra. Nós caminhamos neste mundo transitório, de forma peregrina, com os olhos na eternidade. E aqui eu não vou voltar a esse tema, estou só lembrando aos irmãos. Mas esse trecho ele vai tratar de mais um aspecto. Ele vai mostrar que a fé, ou seja, pela fé, os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, eles manifestaram a preciosidade de Deus. E como é que a gente entende isso? Todos esses trechos começam pela fé, mas diferentemente esse comentário do autor, ele vai falar em fé. E em fé o que houve? Todos eles morreram sem ter obtido em vida as promessas. Quais promessas? Abraão recebeu a promessa de Canaã, mas Abraão, como vimos na semana passada, nunca experimentou nesta vida a própria terra de Canaã. Ele foi um marginalizado, por assim dizer, de Canaã. Nunca ele viu o povo de Israel. O máximo que Abraão, Isaque e Jacó viram foram seus filhos e seus netos. Eles nunca viram uma nação constituída. E a gente, se os irmãos se recordam, vai lembrar que a nação propriamente de Israel ocorre pós-êxodo. A gente ainda não chegou lá. Na próxima semana a gente vai ver isso com mais detalhe, não eu, o próximo expositor.
O ponto é que eles não viram, ainda assim, em fé, eles viveram. E é interessante que, apesar de terem morrido sem as ter recebido, o que marcou a vida deles foi a fé. Aí eu vou trazer um parênteses aqui. Quando a gente está lendo o livro de Gênesis, e você há de se lembrar da figura de Enoque, o que resumiu a vida dele foi andar com Deus. E é interessante. Queria eu que na minha lápide tivesse isso escrito. Andou com Deus. É o resumo perfeito daquele que, em comunhão com Deus, aquele que se propõe viver uma vida junto com o Senhor. Andou com Deus. E o que marca esses patriarcas é justamente isso. Eles, em fé, morreram. A nossa caminhada, meus irmãos, ela precisa começar bem. Muitas vezes não começa. Mas o mais importante é que ela precisa terminar bem. Você, como eu, sabe de muitíssimas histórias daqueles que começaram bem, correndo bem na vida cristã, mas hoje já não se encontram nos nossos arraiais. Feito o parênteses, voltamos ao texto então. O que motivou então esses servos do Senhor a, ainda que não terem visto a materialização da promessa, permanecerem na fé? A certeza. A certeza que aquele que fez a promessa, nesse contexto, Yahvé, o Senhor da aliança, levaria a cabo a sua palavra. Deus não é mentiroso. Eu posso não estar vendo atualmente, eu posso até morrer sem ver. No entanto, o Senhor, Ele levará a sua palavra a cabo. Ele cumprirá a sua promessa. Obviamente que Abraão, ele tinha essa perspectiva e, por isso, incentivou os seus filhos e netos essa permanência na caminhada da fé. Não é a minha relação, se os meus olhos vão ver ou não, isso pouco importa. Se o Senhor disse, Ele cumprirá. E assim, o que marcou a vida deles foi justamente viver essa fé. E aí o texto ele vai dizer, porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. Nós já falamos desse aspecto da eternidade, da vida peregrina nessa terra. Mas o que me marca, mais uma vez, esse terceiro aspecto, é a questão da preciosidade. Não era propriamente Canaã, ainda que a bênção de Canaã era uma bênção, mas não era propriamente Canaã que eles estavam buscando. Era a pátria celestial. Era a pátria celestial. E isso me recorda um texto em que o próprio Jesus vai trazer uma parábola a respeito do reino de Deus. Em Mateus, capítulo 3, versículos de 44 a 45, Jesus ele conta duas parábolas. E aí eu quero sobrepor esses dois textos para que vocês entendam esse aspecto da preciosidade do Senhor. Ele vai dizer o seguinte: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Mas Cristo continua. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. O mais importante para os patriarcas não era propriamente Canaã, não era propriamente ver uma numerosidade de filhos e descendentes saírem deles, mas eles estavam à procura do precioso reino de Deus, daquilo que está além do que os nossos olhos podem ver. E por isso valia a pena morrer em fé. Valia a pena morrer em fé. É interessante que o reverendo Ronaldo Lidório, reverendo da nossa denominação, pastor e missionário, ele vai contar o seguinte: que lá em meados de 2019 ele viaja com um grupo para o Oriente Médio e o objetivo daquela viagem era fortalecer nossos irmãos na fé. Em situações de extrema perseguição, o acesso à palavra de Deus ele é restrito. E ali ele viaja com uma caravana buscando edificar aqueles irmãos em contexto de perseguição e opressão. E ali eles fazem uma série de conferências de estudo, algo que precisa ser mantido em segredo. No entanto, no último dia, eles começam pela manhã e vão até o final e pedem, por último, que se fale a respeito da soberania de Deus em meio ao sofrimento, algo muito
caro a eles naquele momento. E assim o reverendo Ronaldo Lidório prega a respeito daquele tema. E é interessante que para o faminto, talvez os irmãos como eu já passaram por isso, basta um pouquinho para a gente ficar aguçado, querendo mais e mais da palavra de Deus. É interessante que em meio a tanta informação, a sã doutrina sendo pregada ainda é raridade. E ali, como nossos irmãos, eles também famintos, não, mas leia de novo esse texto, lia 2, 3, 4 vezes a respeito do mesmo texto. Não tinha preocupação de ler a mais, mas de compreender, degustar mesmo a palavra de Deus. Após aquele momento foi feita uma oração. E aí o líder daquele grupo, um jovem, ele diz o seguinte: aqueles irmãos que têm algum familiar que desapareceu, que está preso por conta da fé em Jesus Cristo, que possa vir aqui na frente. 50% do auditório vem à frente. Mas ele faz um segundo convite. Aqueles irmãos que foram expulsos da própria família por conta da fé, que possam vir aqui à frente para nós orarmos por vocês. E aí, o outro 50% veio à frente. É interessante, então, que começa aquele momento de oração e uma comoção geral toma aquele lugar. Povo sofrido, mas povo de Deus. Povo sofrido que por sua fé, por conta do contexto de violência religiosa do país, eles sofriam a confissão de seguir a Jesus Cristo. Passado aquele momento, é feito mais um convite. Aqueles que querem que nós oramos especificamente, que possa vir aqui na frente. E aí vem o senhor, de 65 anos mais ou menos, abraça o reverendo Ronaldo Lidório e ele vai, em lágrimas, sussurrar com o inglês mal falado, porque não era a língua mãe dele, mas vai falar ao ouvido daquele missionário. Eu perdi tudo por causa de Cristo. A minha família, por exemplo, não me recebe mais, minha esposa, meus filhos não atendem meus telefonemas, e aí chorava. Eu perdi tudo por conta de Cristo. A minha saúde, eu sou uma pessoa doente, mas eu não posso usar o serviço médico, porque uma vez que eles descobrem que eu sou cristão, eles não me atendem da forma que deveria. E chorava, e se lamentava. Eu perdi tudo, porque eu tinha um negócio, eu tinha um trabalho, o meu sustento, mas ao fim daquele momento, o coração se acalma e ele diz: mas eu ganhei a Jesus Cristo. Quando Cristo está falando a respeito do reino de Deus, e como esses irmãos eles expressam isso para nós, fica muito claro que Deus é o melhor, é o maior, é o superior, é aquilo que suplanta todas as coisas em nossa existência. Vale a pena perder todas as coisas, e aqui não é mensagem fora da realidade, meus irmãos. Cristãos como nós, como esse caso, já têm perdido todas as coisas por conta da fé em Jesus Cristo. Se nós ainda podemos nos manter estabilizados ou bem servidos na nossa sociedade, louvado seja Deus. Mas não é a realidade de todos os cristãos. O ponto é que, diferente do que a gente pode imaginar, que diante do sofrimento intenso a fé pode ser renegada. Eu servi a Deus porque eu passei a servi-lo, agora estou nessa situação. Não, muito pelo contrário. Há algo muito mais profundo, algo muito mais sólido, que é o reino de Deus. Esse mundo ele vai passar, e não importa o que eu vou perder, porque o meu Senhor é precioso demais. Os patriarcas, eles entenderam isso. As bênçãos que a gente quer vivenciar nessa terra são importantes para nós. Nós já falamos na semana passada, Deus ele é atento à necessidade do nosso coração. Mas Deus não é, Cristo não é especificamente, a cereja do bolo da nossa vida. Cristo, ele é o centro da nossa vida. Ele não é algo alegórico, algo que está ali para enfeitar ou para dar um gostinho diferente. Ele é tudo. Se nós temos Cristo, se temos o Filho, nós temos tudo. Se não temos a Cristo, se não temos o Filho, nós não temos absolutamente nada. E aí não adianta ter a casa, o carro, a família perfeita, se não tem o principal. Se não tem o principal. A vida dos patriarcas, marcada pela fé, manifestava então a preciosidade de Deus. E aí a gente precisa olhar para cada um de nós. Será que a minha vida, o que marca quando alguém me olha, é que Deus é precioso para mim? Ou será que eu estou tão tomado, estou tão enredado por necessidades, vontades, planos, sonhos, que nada disso
permite que meu próximo veja a preciosidade de Cristo em minha vida. Não é para os irmãos, é para mim também. O que tem marcado a minha vida? É a preciosidade do Senhor, Ele é o centro da minha existência, é a partir dEle que eu tomo as minhas decisões, é a partir dEle que eu planejo a minha vida, é a partir dEle que eu vivo, ou eu que estou reinando soberano, escravo das minhas vontades. Que essa fé que manifesta a preciosidade de Deus dos patriarcas possa ser a marca da nossa vida também hoje, meus irmãos. Também hoje. Na sequência do texto, versículos de 17 a 19, nós temos o seguinte. Ele retoma a história de Abraão e vai continuar a argumentação dele. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou. Se há uma palavra que pode definir este momento é provação. Provação. Pensem comigo, a gente precisa entender os personagens bíblicos como eles de fato são, seres humanos vivendo o dia a dia da fé, o dia a dia da caminhada. Deus faz uma promessa: eu vou te dar um filho. A gente já tratou mais detalhadamente na semana passada, mas aqui lembrando. E aí é interessante, meus irmãos, que quem não tem já é ruim, mas perder o que você recebe é pior ainda. Se você não tinha, passou a ter e perdeu, é terrível. Era melhor, parece que a gente diz, né? Pô, era melhor não ter tido. Deus, ele faz a promessa, Deus, ele dá Isaque de herança, de presente, como uma dádiva a Abraão. Mas aí, em determinado momento, a gente vai ver esse pedido de Deus, lá no capítulo 22, versículos 1 e 2 de Gênesis. Ele diz o seguinte: depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova e ele disse: Abraão, ele prontamente, eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre os montes que eu te mostrarei. Parece que a história ela volta, faz um looping, né? É quase um déjà vu, é isso que eu estava querendo lembrar. Deus, ele fala: Abraão, sai, só que agora você não vai sair sozinho, você vai levar o teu filho que você ama e eu te dei, e você vai sacrificá-lo em holocausto. E eu vou te mostrar o lugar onde você vai sacrificar. E é interessante, meus irmãos, que Abraão, como eu e você, poderia pensar da seguinte forma: Senhor, quando o Senhor me chamou de Ur dos Caldeus, eu obedeci, eu prontamente exerci a minha fé, ouvi e obedeci, saí da minha terra, abandonei os parentes. Quando o Senhor falou de Isaque, eu até titubeei, eu ri, na verdade, daquilo que o Senhor tinha dito, porque para um homem velho e estéril como eu gerar um filho é meio problemático. Mas em determinado momento eu ousei mais uma vez a minha fé e criei naquilo que o Senhor iria fazer e o Senhor me deu a Isaque. Mas agora o Senhor está pedindo exatamente Isaque de novo? Mas eu já não provei que eu creio em você antes, por que eu preciso mais uma vez, por fé, obedecer? E agora o Senhor está querendo tirar Isaque de mim, o Senhor me deu para tirar? É essa a razão? Qual é o sentido nisso tudo? Mas Abraão não faz isso. Não há nenhuma menção que ele pense ou fale qualquer coisa nesse sentido. Ele simplesmente toma os preparativos para o holocausto, toma 2 servos, toma Isaque e vai. E vai. Parênteses, meus irmãos. A gente caminha e muitas vezes é provado. E as nossas vitórias do passado, elas são como se fossem os altares que a gente vai construindo, né? As marcas que a gente vai deixando na nossa própria história daquela intervenção de Deus, daquele momento de provação, mas que foi superado. Mas a fé que valeu ontem, no sentido de que a experiência que você viveu com Deus ontem, ela não basta para o dia presente. Se nós cremos, nós temos que permanecer crendo. E amanhã continuaremos crendo. O que nós fizemos foi feito. Louvado seja Deus, apesar dos fracassos e também pelas vitórias. Mas o ponto é a nossa caminhada de fé, porque a gente não tem a nossa vida escrita no roteiro, ela precisa ser vivenciada a cada dia. A cada dia. E a provação continua. Abraão caminha em direção ao lugar determinado, ele vai para Moriá,
E a Bíblia não relata, e é interessante, nenhum diálogo em 3 dias de viagem. 3 dias. Não vou pregar no que a Bíblia não diz, mas só é interessante, não há nenhuma menção a qualquer tipo de diálogo nesse meio do caminho de 3 dias de viagem. E aí, em determinado momento, sabendo que Deus já estava direcionando para aquele lugar ali em Moriá, ele vira aos seus servos e diz: esperai aqui, com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Eu e o rapaz. Nós iremos, mas nós voltaremos. Talvez possa passar desapercebido numa leitura rápida, mas o autor de Hebreus está justamente lançando luz para isso. O que faz com que Abraão tenha plena convicção de que ele voltaria com Isaque? O texto responde: Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar a Isaque dentre os mortos. E aqui é interessante, meus irmãos, essa ideia de considerar aqui. Na semana passada eu falei que a fé, e às vezes isso é muito propagado, e talvez você já tenha ouvido, ela é descrita como um salto irracional. Um pisar no vácuo e Deus põe a mão depois. Esse termo considerar aqui, ele aponta justamente para o lado oposto. É como se Abraão, na mente dele, tivesse calculado, usado a razão dele, usado a lógica, para falar: não, se Deus me prometeu Isaque e falou que dele suscitaria a minha descendência, e agora Deus está me pedindo, alguma coisa vai acontecer. Deus é poderoso para até mesmo ressuscitar Isaque dos mortos. E, meus irmãos, se olharmos para trás na história, não há nenhuma menção de ressuscitar mortos. Deus não ressuscitou ninguém antes de Abraão. Abraão, então, ele considera o quê? Quem Deus é? Poderoso. Nós não cantamos hoje aqui, Deus é fiel, fiel é a sua palavra, que Ele é poderoso, que Ele faz além do que pedimos ou pensamos. O que foi o foco de Abraão, o que ele assentou no seu coração, foi que Deus era poderoso para ressuscitar. A despeito de ter relatos antes, a despeito de alguém alguma vez ter falado: pô, Deus me ressuscitou. Abraão, ele creu, ele usou a razão dele. Não estou querendo dizer, meus irmãos, que a fé cristã é somente razão, não é isso. Há algo que está além da nossa razão humana, mas ela não é irracional. Ela não é um passo no nada, muito pelo contrário. O viver pela fé, e essa a intenção do autor, para isso que ele está chamando a atenção, é de que Abraão considerou, ele calculou, ele pensou, raciocinou: Deus é poderoso. Ele fez a promessa, ele não é mentiroso, então até dos mortos Deus vai ressuscitar Isaque. Não é um lançar de olhos fechados, não. É certeza, é convicção, é um sólido empenho de coração de que Deus, naquilo que Ele falou, Ele vai levar a cabo. É realmente ver aquilo que não está sendo visto no presente. É a certeza das coisas que não se veem. Mas é certeza que passa pela razão. E isso é interessante. Nós precisamos aprender racionalmente a abraçar as promessas de Deus. É para isso que elas existem. Trabalhar a palavra do Senhor através da nossa mente e do nosso coração. Paulo ele vai falar para a gente pensar nas coisas que estão no alto. Ele não fecha nas boas coisas, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que tem valor, nisso pensai. A palavra, ela abarca todas essas coisas. Medita, mastiga, rumina a palavra de Deus. Isso é usar, é viver pela fé, é abraçar as promessas do Senhor. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos. E qual foi o resultado? Deus devolve de volta a Isaque, a Abraão. Um cordeiro milagrosamente aparece, preso pelos chifres. Abraão ali não precisa sacrificar o próprio filho. Nós vamos voltar a esse ponto mais à frente. Mas o que fica aqui é a certeza, é a convicção. O Senhor não mente.
Se o Senhor não mente, vai acontecer. Se vai acontecer, eu posso ficar tranquilo, independente de eu estar vendo aqui. A fé, então, ela é um instrumento pelo qual nos fundamenta no poder do Senhor. Se nosso Deus não fosse poderoso, meus irmãos, qual é o objetivo disso aqui? Por que a gente está só refletindo, falando, pregando? É só para Abraão ou é para a gente hoje? Se nosso Deus não é poderoso, por que a gente ora? E talvez você possa, como eu, ter se pegado orando sem crer naquilo que está pedindo. O que a Bíblia diz não é que nossos desejos vão ser realizados. Deus não é um gênio que cumpre tudo aquilo que a gente quer, mas a nossa certeza é que, como o Pai que Ele é, pela mediação de Cristo Jesus e pela atuação do Espírito Santo em nosso coração, a vontade de Deus, que é boa, perfeita, sempre boa, perfeita e agradável, ela vai se concretizar em nossa vida. Você não é menos um, ou o reverendo Joel falou isso aqui, Deus não trata a gente como se fosse um grupo uníssono, sem nenhuma distinção. Cada um de nós vivemos uma vida completamente diferente. E Deus, Ele se preocupou de escrever a sua e a minha história de forma diferente. Eu falo para os meus alunos da EBD lá, olha para a sua mão, para a sua impressão digital, uma diferente da outra. Quantos milhões de pessoas existem? O floco de neve que cai no Himalaia, que ninguém vê, se você pegar ele e ver a beleza do que é aquele floquinho, Deus, Ele é um Deus de detalhes, Ele é poderoso para fazer e por isso nós podemos confiar completamente nele. Ele guia a história, Ele guia a nossa história e Ele é poderoso, é poderoso. A fé, então, ela capacita cada um de nós a nos fundamentarmos no Senhor, que é poderoso. Foi assim com Abraão e que seja assim na nossa vida. Amém? Mas o texto ele continua. Ele diz o seguinte, versículo 20 e 21. Pela fé, igualmente, Isaque abençoou a Jacó e Esaú acerca de coisas que ainda estavam por vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou a cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. É interessante que ele vai unir a fé e a bênção. O foco do autor agora vai para a bênção patriarcal. A bênção patriarcal, meus irmãos, e vamos falar com mais detalhe, ela não é uma expressão de desejo de um pai para filho, embora fosse uma bênção dada do pai para com o filho, mas não era só uma expectativa do pai para filho. Por que eu digo isso? Se a gente visita o texto de Gênesis, capítulo 17, versículos 18 a 21, a gente vai ler o seguinte. Aquela conversa em que Deus mais uma vez reafirma a bênção de Isaque para Abraão. Disse Abraão a Deus, tomara que viva Ismael diante de ti. Deus fala, Abraão, eu vou te dar um filho. E aí ele, naquele momento, usando a razão de forma errada, ele pensa, bem, ele só pode estar falando de Ismael. E aí ele diz, tomara que viva Ismael. No entanto, Deus responde, de fato, Sara, a tua mulher, te dará um filho e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança perpétua para a sua descendência. Quanto a Ismael, eu te ouvi, abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo e multiplicarei extraordinariamente. Gerará 12 príncipes e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabeleçá-la-ei com Isaque, o qual Sara te dará à luz neste tempo daqui a um ano. Lucas, mas você estava falando de bênção patriarcal e agora está indo para outra coisa, mais conhecida como eleição? Sim, os irmãos vão me entender. Deus, ele elege a Isaque, mas não elege a Ismael. Aquele que levaria a aliança do Senhor era Isaque, não Ismael. Mas isso não acontece só com Isaque. Diante daquele momento de velhice, Isaque, achando que estava prestes a morrer, ele chama Esaú e fala, me prepara algo para comer, o melhor que você pode preparar. Esaú sai então. A gente conhece a história. O intuito de Isaque era abençoar Esaú. Mas Deus, desde o momento do ventre, pela oração lá de Rebeca, já tinha dito, 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos em ti se dividirão, um povo será mais forte que outro e o mais velho servirá ao mais moço. Já havia o decreto do Senhor de que era pelo mais novo e não pelo mais velho
que a aliança do Senhor se concretizaria. Não sabemos se eles conversaram ou não, mas pouco importa para a situação. O ponto é que quando Isaac queria abençoar Esaú, Deus, mesmo pelos nossos pecados, usa todas as coisas para a glória dele, todas as coisas convergem, inclusive o nosso pecado, para que a vontade do Senhor seja feita, e ele abençoa a Jacó. E aí é interessante porque o autor aos Hebreus ele vai dizer, pela fé, Isaac abençoou a Jacó e Esaú acerca de coisas que ainda estavam por vir. Quando Isaac se dá conta de que ele abençoou a Jacó e não era esse o intento dele, certamente ele pensou, alguma coisa tem aí. Deus interviu. Já estava claro para a gente, lendo a história, já estava muito claro do que aconteceria antes. O ponto é, para ele não. A gente tem que entender ele como eles são, seres humanos. Mas o ponto é que Deus fez com que ele abençoasse a Jacó, o filho que ele não queria abençoar. A bênção patriarcal, ela não é, mais uma vez eu digo, um intento somente do pai para com o filho. A bênção patriarcal é a resposta à eleição do Senhor para com os seus filhos. Como é que fica claro isso para a gente? Mais à frente, Deus se revela a Jacó, aquele que tinha roubado a bênção. E aí a gente pode pensar, poxa, mas então ele só foi abençoado por conta da ardileza da esposa de Isaac? Não, ele vai dizer, disse-lhe Deus, o teu nome é Jacó, não te chamarás Jacó, porém Israel será seu nome. Ele chamou Israel. Gênesis 35, de 10 a 12. Disse-lhe mais, eu sou o Deus Todo-Poderoso, sê fecundo e multiplica-te. Uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. A terra que dei a Abraão e a Isaque dar-te-ei, e depois de ti a tua descendência. A bênção mencionada por Isaque não era o desejo de Isaque, não era para ser Jacó, não da perspectiva de Isaque. No entanto, meus irmãos, se Deus disse, mais uma vez a gente repete, Ele vai concretizar e concretizou. O plano de Deus eterno sempre foi com Jacó, não era com Esaú. A bênção patriarcal, então, ela é a resposta humana, né, daquilo que está desde a eternidade decretado pelo Senhor. Com a fé, então, Isaac, ele foi capacitado de ver essa linda doutrina que é a doutrina da eleição. É prerrogativa do Senhor eleger quem Ele quiser. Não importa se a gente chia, não importa se a gente não gostaria, é prerrogativa do Senhor. É uma bênção a gente poder participar, a gente vivenciar a eleição do Senhor. E a fé, ela capacita a gente de compreender a eleição do Senhor. Não quer dizer que a gente vai entender tudo da eleição, mas a gente compreende pela fé a eleição do Senhor. Se a gente tiver muita certeza, quer dizer que a gente sabe pouco. Mas o ponto é uma doutrina bíblica e a fé nos capacita a receber, não com tristeza, com alegria, com louvor. Senhor, os irmãos sabem, como eu, não é o que nós somos, não foi o que fizemos. Se chegasse alguém aqui, por que você é cristão? Não sei, o Senhor interviu na minha vida e hoje eu creio. Eu só respondi o que Ele começou. Eu não fiz nada, na verdade eu nem queria. Ou talvez a sua história seja um pouco diferente. Eu estudava buscando um sentido, mas quer você buscasse, quer você estava perdido, pecador, como diz um hino antigo, Deus Ele te encontrou, porque Ele havia te elegido na eternidade. E a fé nos faz receber essa bênção do amor, da graça que é a eleição do Senhor. Para fechar o nosso texto, nós temos uma espécie, para o meu sermão, de epílogo. Não sei se é costume de sermão, mas eu vou trazer aqui para vocês. No versículo 22 ele vai dizer, pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. E aqui o autor ele já está caminhando para o que é a fundação do povo de Israel. É o que mais marcou a história daquele povo. Salmos são cantados lembrando do êxodo, não é algo menor. No entanto,
É nesse caminho que ele vai. Mas eu queria voltar a um ponto antes, para a gente fechar. Quando Abraão ele vai sacrificar Isaac, Deus providencialmente prepara o cordeiro. Nós podemos terminar aquele texto e falar, poxa, legal, final feliz, terminou, Isaac voltou para o seu pai, o cordeiro foi sacrificado. Mas, meus irmãos, como os patriarcas, tudo na nossa vida, ela aponta para uma pessoa apenas, que é Jesus Cristo. A nossa vida é uma espécie de parábola, é uma espécie de metáfora. A metáfora é uma figura de linguagem que ela não diz exatamente o que é, ela usa uma comparação de forma explícita. A nossa vida, ela sempre aponta para Jesus Cristo. Não foi diferente com Abraão. O cordeiro que ali foi sacrificado, providencialmente, ele não era nele mesmo a resposta para Abraão. Abraão, não é esse animal. Você quer que eu te mostre algo maravilhoso, Abraão? Você não quis dar o seu filho, você obedeceu, levou para sacrifício, mas eu vou dar o meu filho, o meu unigênito vai ser sacrificado. Esse cordeiro, ele representa o meu unigênito, ele aponta para o meu unigênito. O meu unigênito, ele vai se dar em amor à sua noiva, vai subir na cruz do Calvário, vai sangrar, padecer da pior forma possível, mas não só isso, não se restringe a sofrimento físico, ele vai receber a minha ira, porque eu amo a você, Abraão, porque eu amo a minha noiva. O Cordeiro, e nós vamos celebrar a ceia do Cordeiro aqui, o sangue derramado, a carne esmagada, o sangue vertido naquela cruz. Aquele cordeiro apontava para o verdadeiro cordeiro. João Batista ele tem plena noção disso. Quando ele vê a Cristo, ele vai dizer, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo, o verdadeiro cordeiro, não aquele lá que Abraão matou. Ele é o centro, não só da vida de Abraão, não só da Bíblia, mas é o centro de nossas vidas. Se a ideia é usarmos a fé que recebemos como dádiva do Senhor, essa fé, ela vai apontar para Jesus Cristo. Agora, a sua relação com você, a sua relação com o próximo, a sua relação com Deus, toda ela é mediada por Jesus Cristo. Já não é você que vive, mas Cristo vive em você. É o que Paulo vai dizer. Já não vivo a minha própria vida, mas agora eu vivo, na vida do Lucas, o que Cristo viveria se ele estivesse aqui, 2022, falando à igreja de Jesus Cristo. Cristo, ele é tudo em todos. Ele é o alvo, ele é o centro, ele é o Senhor de todas as coisas. E mais uma vez, nós relembraremos da maior prova de amor, o sacrifício do Senhor Jesus Cristo naquela cruz. O sacrifício do Senhor Jesus Cristo naquela cruz. É o que marca a nossa história. Por isso nós nos chamamos de cristãos. Aliás, ou somos identificados como cristãos. A vida pela fé é a vida do discipulado, porque nós cremos em Jesus Cristo. Viver pela fé é viver a vida de Cristo hoje. E esse é o desafio da igreja. E aí, meus irmãos, para aqueles que já servem a Cristo, hoje é um ótimo dia para você pesar, rever, renovar a sua aliança com o Senhor. Se você está crendo vigoroso, a sua caminhada tem sido de crescimento, louvado seja Deus, agradeça e renove a sua aliança com o Senhor hoje, no momento da ceia. Mas se você está aqui como por um fio, só não sucumbe porque é algo que Deus plantou no seu coração, que é a fé genuína, hoje é dia de você renovar a sua aliança com o Senhor. E se temos aqui alguém que não crê em Jesus Cristo, meu irmão, essa pérola precisa fazer parte da sua vida. Você precisa ter a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Hoje é o dia, este é o momento. Nós não temos o roteiro das nossas vidas, nós não sabemos o que vai acontecer ali, amanhã. O que importa é hoje vivermos pela fé, para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?